Não há nada que te impeça de criar e de viver a vida dos seus sonhos. Se alguém te disse que é impossível você criar algo em sua vida, você viver a sua vida desejada, é porque esta pessoa não entende o funcionamento da sua mente subconsciente. A nossa vida, ela é 95% guiada através do nosso subconsciente, através de programas automáticos. A nossa mente consciente, ela é apenas 5%. Ou seja, no nosso dia a dia, muitas vezes pensamos, acreditamos que estamos decidindo as coisas de forma consciente, mas na verdade nós estamos fazendo as coisas de forma automática. Algo que há muito tempo foi programado aqui na nossa mente subconsciente. Ainda lá na infância, muitos programas foram programados na mente subconsciente. E a mente subconsciente, ela não gosta de gastar energia. Então ela simplesmente vai rodando aqueles programas que foram programados lá. Quando você tem este entendimento, quando você passa a entender que a sua vida é, em grande parte, 95% das suas ações do dia são guiadas pelo subconsciente, quando você entende isso e aprende como manipular, como guiar, como enganar o seu subconsciente, ele vai te trazer os resultados que você deseja. Sabe por quê? Porque o subconsciente, ele é o nosso guia. Ali tudo está programado, tudo funciona de forma automática. Por exemplo, ali na sua infância, você aprendeu a escovar os seus dentes. Hoje, você não precisa mais parar para pensar em como escovar os dentes. Isso você faz de forma automática. Esse automático é o seu subconsciente agindo, é ele trabalhando. É ele que está fazendo isso por você, agindo de forma automática. Quando você aprende a dirigir, você precisa de forma consciente pensar em tudo que você precisa fazer. Você precisa prestar muita atenção ao redor e nos movimentos que você precisa fazer. Quando passa um tempo, quando você já dirige há alguns meses, há alguns anos, isso se torna automático, ou seja, vira um padrão, vira um programa automático que está registrado na sua mente subconsciente. Ou seja, tudo que foi gravado na nossa mente subconsciente hoje trabalha de forma automática na nossa vida, nos trazendo resultados. E aqui está o detalhe. Você pode programar novas informações nessa mente subconsciente para que ela te traga os resultados desejados, para que você consiga criar e vivenciar aquela vida que você deseja. Porque a vida que você tem hoje nada mais é um reflexo de todos esses programas que estão gravados ali desde a sua infância na sua mente subconsciente. Quando você entende alguns detalhes sobre o subconsciente, você pode usar isso ao seu favor. Você pode, eu diria que, enganar, de certa forma, o seu subconsciente para que ele execute exatamente aquilo que você quer para que você alcance os resultados desejados. Por quê? Porque tem um detalhe. O subconsciente, ele não sabe diferenciar o real do imaginário. Ele não sabe a diferença. Quando você vai para o seu interior, quando você acessa as suas emoções e vivencia isso na sua mente, o subconsciente, ele entende como algo real. Ele acredita que você verdadeiramente está vivenciando aquilo naquele exato momento. Por exemplo, se eu pedir para você agora fechar os seus olhos, imaginar que você está indo pegando um limão e você leva este limão até a cozinha, você pega uma faca e você corta este limão. E você percebe
que ele está bem suculento. E você pega ele e espreme algumas gotinhas na sua boca. Se você realmente conseguiu se concentrar, conseguiu fazer cada passo de pegar o limão, de levá-lo à cozinha, de abrir ele, de cortar ele, de espremer algumas gotas na sua boca, provavelmente a sua boca ela começou a salivar. Porque o seu subconsciente entende que aquilo realmente estava acontecendo. E, na verdade, não existia limão algum. Outro exemplo. Muitas vezes você discute com alguém ou você está com raiva por algum motivo e você começa a criar histórias na sua mente. E então você começa a sentir vários tipos de sensações. Começa a te dar raiva, ódio, você tem vontade de gritar, de chorar. Tudo isso é uma reação que o seu corpo tem do que o seu subconsciente está passando a acreditar que é uma verdade. Então, eu quero ler um pequeno trecho aqui do livro, O Poder do Subconsciente, e nós vamos entender como fazer para usar o subconsciente no nosso dia a dia para criar aquilo que nós desejamos. Lembre-se, a mente subconsciente não se empenha em provar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos. Ela reage segundo a natureza de seus pensamentos ou sugestões. Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, o subconsciente a aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que se seguir, porque a mente consciente aceitou-a como uma verdade. Ou seja, se você aceita alguma coisa como verdade, se você repete isso para você diariamente, a sua mente subconsciente ela não consegue analisar, ela não vai discutir com você se algo é bom, se algo é ruim. Ela simplesmente aceita aquilo que você passa para ela de forma consciente, seja verdadeiro ou não. Ela pega aquela informação, passa a trabalhar em cima daquela informação para transformar aquilo em algo automático e trazer resultados que estejam congruentes com esta programação. Por exemplo, ali na minha adolescência, eu ouvi muitas coisas negativas sobre a minha aparência. Que eu era muito magra, que eu era muito feia, várias coisas. Naquele momento da minha vida, eu já era uma pessoa muito insegura. E quando eu ouvi isso, que não foi dito diretamente para mim, mas eu ouvi, eu aceitei aquilo como uma verdade para mim. Eu já não me sentia bem, eu já me sentia uma pessoa insegura. Então eu aceitei aquilo como uma verdade. E eu passei a agir como se eu realmente fosse essa pessoa. Então eu aceitei que eu era muito magra, eu aceitei que eu era muito feia, e isso passou cada vez mais a se expressar na minha pessoa. Porque quando eu aceito isso, o subconsciente, ele não vai discutir, ele vai aceitar, ele não sabe o que é real, o que é imaginário, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ele pegou, ele aceitou e começou a expressar isso na minha aparência. Então, durante anos da minha vida, eu fiquei sem ter um espelho na minha casa. Simplesmente porque eu me sentia mal. Eu olhava, eu tentava me arrumar, colocar uma roupa melhor para sair, mas quando eu me olhava no espelho, eu não me agradava da imagem. E isso me fazia mal. Então eu optei por não ter um espelho em casa. E isso durou
vários anos. Fiquei durante muito tempo sem ter um espelho em casa. Eu simplesmente colocava qualquer roupa e saía. Eu já nem me preocupava mais em querer me arrumar, porque eu sabia que não ia adiantar, não ia melhorar a minha aparência. Até o dia em que eu encontrei este livro aqui. E aqui eu entendi que eu estava criando isto porque eu aceitei esta informação como uma verdade. Tudo aquilo que você aceita como uma verdade vai ser expresso na sua vida. Precisa ser expresso na sua vida, porque esta é a lei do subconsciente. E aqui entra o detalhe. Você pode usar isto a seu favor. Você não precisa usar isso contra você como eu fiz. Quando você diz para você, repete para si diariamente que você é uma pessoa insegura, que você tem dificuldade em decidir algo importante, que as coisas são muito difíceis para você, que você não encontra um bom parceiro, que você não tem sucesso financeiro, que você já tentou de tudo, mas nada dá certo para você. Tudo isso são programações. Tudo isso você está programando na sua mente subconsciente e isso irá trazer resultados semelhantes a essa programação. Entenda que isto não é algo místico. É assim que a nossa mente subconsciente funciona. Agora, eu quero que você passe a usar isso diariamente para construir a vida que você deseja, para construir aquela vida que você tanto sonha em viver. Primeiramente, tenha claro na sua mente o que você quer. Saiba o que você quer, porque então você terá um caminho a seguir. Você terá um direcionamento. Saiba o que você quer. E o segundo passo é começar a contar uma história diferente sobre você. Essa história que você contou até hoje sobre você, essas palavras, essas conversas internas que você tem consigo mesmo, de que você tem muita dificuldade em tomar alguma decisão, de que as coisas são muito difíceis para você, de que nenhum relacionamento dá certo, de que você já tentou de tudo, mas parece que você não tem sorte. Todas essas histórias criaram a vida que você tem hoje. A partir de hoje, você vai começar a contar uma nova história sobre si mesmo. E detalhe, vai parecer que é mentira, mas é isso mesmo. É dessa forma que você precisa fazer, porque lembra? O subconsciente, ele não sabe a diferença do real para o imaginário. Você precisa contar uma nova história, porque se você continuar contando a mesma história, que você gostaria muito de viajar, mas que você não tem dinheiro, que você gostaria de comprar um carro, mas não tem dinheiro, que você gostaria de um bom relacionamento, mas os homens são todos iguais, todas essas histórias. Se você continuar repetindo, você vai estar passando as mesmas informações para o subconsciente e ele vai refletir isso novamente na sua vida. Porque entenda o subconsciente como se ele fosse um grande espelho. Ele vai refletir no seu exterior exatamente aquilo que você tem no seu interior. Então é necessário começar a contar uma nova história. E essa história você não precisa contar para as pessoas ao seu redor. Essa história você vai começar a contar internamente para você. Você vai passar a vivenciar a vida que você deseja viver mentalmente, internamente. E aqui entra o terceiro ponto. O primeiro passo é você saber o que você quer. O segundo é você passar a contar uma nova história. E o terceiro é fazer tudo isto com o sentimento certo. Porque não adianta você desejar uma casa grande,
uma casa bonita, uma casa melhor, um carro, um relacionamento, mas lá no seu interior o sentimento é negativo. O sentimento é de que não vai dar certo, eu não posso, eu estou me iludindo, eu estou me enganando, isso não pode ser verdade. Esse sentimento acaba com qualquer criação diferente possível na sua vida. Dessa forma, você não vai conseguir criar nada diferente do que você já tem. Você precisa ter o sentimento. Feche os seus olhos e imagine como seria se você já estivesse vivenciando a vida que você deseja, nos mínimos detalhes. E perceba como você se sente. Você se sente bem, você se sente alegre, você se sente em paz, tranquila, satisfeita. É este sentimento que você precisa manter na maior parte do tempo. Vão existir problemas, vão existir dificuldades. Você não vai conseguir se manter neste estado durante todo o dia, mas sempre que você estiver consciente do que você está pensando, do que você quer criar para você, você precisa lembrar de ter este sentimento. Um sentimento de gratidão. Se isso for muito difícil para você, se você não conseguir fazer isso, olhe para o que você já tem e agradeça pelo que você já tem. Porque o universo, ele não entende as nossas palavras, mas ele entende as nossas emoções, os nossos sentimentos. E a partir disso, semelhante atrai semelhante. Então, se na maior parte do tempo, se na maior parte dos dias, o seu sentimento é de medo, de preocupação, de insegurança, é exatamente isto que você vai refletir para o exterior. É exatamente essas coisas semelhantes que você vai atrair para a sua vida. Pode ser em situações, podem ser pessoas, podem ser várias coisas, mas que em essência tenham este mesmo sentimento de insegurança, de medo, de preocupação. E do contrário, quando você passa a, de forma deliberada, sentir gratidão por tudo que você já tem, se sentir positiva em relação ao seu futuro, na criação da sua nova realidade, é exatamente isto que você vai ver espelhado no seu exterior, como situações, experiências, pessoas, oportunidades. É desta forma que acontece. Então, passe a usar o poder do seu subconsciente de forma com que ele crie aquilo que você deseja e não apenas recrie programas automáticos que foram programados em você ainda na sua infância. Você pode mudar o jogo. Você não está condenado a viver a vida que você tem hoje. Você pode modificar a sua vida. E não é difícil de fazer isso. É necessário apenas ter o entendimento e ter persistência. Porque não vai ser do dia para a noite que as coisas vão mudar. Pense, reflita. Quanto tempo você tem pensamentos negativos? Há quanto tempo as suas conversas internas são negativas? Onde você se julga, onde você se condena, onde você sente culpa, onde você se sente fracassada. Não é do dia para a noite que as coisas irão mudar. Mas se você passar a utilizar o poder do subconsciente, pode ter certeza que a sua vida irá se transformar. Então esse era o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Um abraço e até mais.